Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre como se deu a compreensão da relação entre o direito e a moral ao longo da história, né? Então a gente tem aí um panorama histórico, né, do que vem, de como é que se deu essa relação. Bom, em princípio, pessoal, a gente poderia dizer que o direito e a moral, eles nasceram conjugados, né? Claro que a moral, pela própria espontaneidade do seu surgimento, ela vai nascer primeiro, ela vai se revelar primeiro, porque ela não precisa de uma forma estabelecida, né, de algo, de um diploma concreto, certo? Então, não depende de um modelo específico, ela nasce naturalmente, né, espontaneamente. Então, o que a gente observa, que é o celular me espionando. A primeira percepção que a gente tem dessa relação entre direito e moral é a que Tomásios vai enunciar, né? Então, Tomásios vai se posicionar bem próximo àquela percepção que, inclusive, já foi anunciada aqui, de que o direito cuida da ação humana depois de exteriorizada e a moral cuida da ação humana na sua fase de elaboração, na sua fase de intenção, de construção dessa ação, né? Então, por exemplo, quando eu estou imaginando, não, o que é que eu devo fazer? Será que eu, por exemplo, vamos supor que o time do Goiás, né, tenha sido procurado por um vascaíno abastado, dizendo, olha, deixa o Vasco fazer 12 gols para a gente se livrar desse rebaixamento, vocês já estão rebaixados mesmo, né? Então, ninguém vai descobrir, né? A gente diz que todo mundo pegou Covid e tal, aí bota o sub-15, e aí a gente dá 12-0 e fica por isso mesmo, né? E vai ser bom para vocês, vocês vão ganhar dinheiro, e vai ser bom para a gente que a gente vai se livrar do rebaixamento. Vejam que a decisão, a análise valorativa do time do Goiás, ela vai se dar antes da exteriorização, né? Então, no momento em que há essa proposta e há esse julgamento, a ação que vai se desenvolver, ela já vai ser apenas o resultado desse julgamento. O julgamento em si é que ele já atinge, ou ele já indica para uma moralidade ou não, certo? Então, se a gente pudesse representar graficamente, em círculos, essa enunciação de Tomásios, a gente colocaria o direito como um círculo não coincidente com o círculo da moral, certo? Então, são círculos bem apartados, certo? O que é direito está no âmbito do direito, o que é moral está no âmbito da moral, e eles não se confundem, eles não se relacionam, vamos dizer assim, certo? Há, portanto, uma separação total entre esses dois reinos, o reino do direito e o reino da moral, certo? Só que aí, essa indicação tem um problema, pessoal. Quando a gente estuda o direito, obviamente, a gente se preocupa com o que passa na intenção do agente, né? Então, por exemplo, o crime, ele é punido mais severamente na sua modalidade dolosa do que na modalidade culposa. Quando é que há dolo? Dolo se observa quando o agente ou ele age de acordo com a sua vontade de produzir ou de praticar aquele determinado comportamento tido como ilícito, não? Então ele tem o interesse direto em se comportar daquela forma. Por exemplo, eu tenho dolo de matar, eu vou lá, pego minha arma e atiro naquele meu
O animus necandi. Exatamente. Ou eu, pelo menos, assumo o risco de produzir aquele resultado, né? Aí, eu vou atirar ali. Eu acho que não vai pegar, não. Mas se pegar, não estou nem aí. É o dólar eventual. A culpa é diferente. A culpa você desenvolve o comportamento que termina resultando naquele evento não desejado no âmbito do ordenamento jurídico, mas você jamais ia pensar que podia fazer aquilo. Então, vamos supor, você está vendo uma aglomeração no Leblon, uma aglomeração em Pipa. Aí, não, eu vou passar com o meu carro aqui rápido, eu sou um ótimo, exímio motorista, não vou atropelar ninguém. Aí você vai a 120 ali naquela rua de Pipa e atropela 4 pessoas. Aí, meu Deus, minha vida está arrasada, meu Deus, eu nunca imaginei que fosse fazer isso. Você agiu com imprudência. Então, a pena é menor. E aí, como é que o juiz chega a essa conclusão, pessoal? De se ele agiu com dolo, querendo matar aquelas pessoas, se ele agiu com culpa, querendo, confiando na sua perícia, mas de fato sendo imprudente, desconsiderando eventualmente alguma circunstância adversa, certo? Ele vai indagar justamente o que passa na cabeça daquela pessoa. E aí pode colocar em xeque a própria teoria de Tomasius, né, de separação total entre direito e moral, no sentido de que o que passa no interior da construção da vontade, né, do comportamento da pessoa, também é importante para o direito, certo? Só que vocês podem objetar, professor, mas como é que eu vou saber disso? Eu só vou ter essa conclusão a partir da exteriorização dessa vontade, a partir, portanto, de atos. Eu não posso fazer um exame de uma maquininha que vai chegar no cérebro para determinar naquele momento o que foi que passou na cabeça daquela pessoa quando causou determinado evento, certo? Então, mais uma vez, assim, a gente vê que para o direito interessa a conduta exteriorizada. Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Eu estava vendo um debate, e aí eu fiquei com essa dúvida, aí casou com o assunto da aula. Tem gente que fala, eu não sei se isso é unânime ou não no campo jurídico, mas a questão da lei seca, né, de você dirigir bêbado, eu ouvi gente falando que seria doloso por você assumir o risco, e outras pessoas dizendo que seria culposo com agravante. Aí eu fiquei na dúvida sobre o que isso seria. Certo. Muito bem interessante esse questionamento. Uma coisa que a gente deve, de antemão, descartar é vamos dizer assim, uma definição prévia. Bebeu, comete crime doloso. Não bebeu, você se livra dessa pecha, né? Porque o que vai caracterizar o dolo ou a culpa é o caso concreto, são as circunstâncias do caso concreto. Vamos supor que você saiba que, quando bebe, você fica descontrolado, você tem seus reflexos atingidos, né? Você tem a plena consciência de que realmente não pode beber e dirigir, porque você não tem nem lembrança do que acontece. E mesmo assim, você bebe e você vai dirigir, tendo gente que se colocou à disposição para dirigir para você e evitar esse constrangimento. Aí você vai e atropela uma pessoa. A tendência é de que seja, nesse caso, considerado dolo eventual, né? Então você não produziu diretamente o resultado porque queria, mas você assumiu o risco. Você disse, olha, é igual aquela blogueira, né? E a vida, né? Não quer nem saber. Mas, por outro lado, você pode dizer o seguinte, olha, eu bebi só uma garrafa de cerveja. Eu tomei uma long neck. E eu estou solo, né? Muita gente diz assim, né? Não, eu
tô perfeito, assim, faço 4 posso recitar Cícero de cor e tal. Tem gente que quando fica bêbada até começa a falar inglês, né, francês, etc. Aí essa pessoa atropela um transeunte. Nesse caso, a gente pode imaginar que ela não assumiu o resultado, ela não assumiu o risco de produzir aquele resultado. Ela realmente confiava de que ele não era capaz de produzir aquele resultado, né? Que ela não estava bêbada a ponto de interferir nos seus reflexos. E aí o que é que a gente tira de lição? Não há como a gente de antemão definir um ou outro enquadramento legal, certo? O que é que vai caracterizar no caso concreto? O que é que vai nos auxiliar nesse caso? As circunstâncias concretas de cada caso, certo? Uma ressalva a essa posição de Christian Thomasius é que mesmo aquilo que é tido como moral, né, ela não se satisfaz apenas com a boa intenção, porque a moral, ela exige a prática do bem. Então, você tem uma boa intenção, né, tão bonita, e termina agindo de outra forma. Não, aí essa moralidade também está afetada, certo? Eu queria tanto ajudar fulano, mas eu estou com preguiça, né? Não vou ajudar, não. Então, a moralidade também, nesse caso, fica prejudicada. E, portanto, para a moral, interessa, sim, a exteriorização do ato, a concretização do comportamento humano, certo? Também compreendo, pessoal, essa distinção que ele faz entre direito e moral, uma separação total entre esses dois reinos éticos? Sim, professor. Bom, contra essa teoria, a gente vai ver a construção de Jelinek. Jelinek já havia uma representação distinta, né? Para ele, o direito representava o mínimo ético que é consagrado pela moral, certo? Era o mínimo de moral obrigatório para que a sociedade pudesse sobreviver. Ou seja, se a gente fosse representar nos círculos, a moral seria o círculo mais extenso e a gente teria um núcleo ali, que seria o direito, o mínimo ético, para blindar essas regras, porque elas são as mais importantes, de uma coercibilidade que seria garantida pela sanção, né? pela própria sanção jurídica, certo? Então, para Jelinek, tudo que era direito era moral, mas nem tudo que era moral era jurídico, certo? Então, vamos lá. Eu acho que as pessoas têm que ser corteses, têm que ser educadas, têm que se sentar de forma muito... Quando a gente estiver na refeição, não é correto você falar de boca cheia, ou você tem que demonstrar gratidão, né? Não há sanção contra essas práticas. Portanto, isso se situa no plano da moral, mas não no direito. Agora, se alguém matar a outra, isso atinge a moral e atinge o direito, porque faz parte daquele núcleo da moralidade que o Estado, ou a sociedade, faz questão de encarecer, de reforçar. E ela reforça a partir da legitimidade de que goza o direito, certo? A partir da sanção jurídica, do estabelecimento da sanção. Tranquilo? Bem compreendida essa distinção? Enquanto que para Tomás a gente tem uma separação total, para Jelinek o direito está totalmente abarcado pela moral, certo? Mas aí eu tenho um problema. Eu posso afirmar que tudo o que é direito é moral? Quantas vezes a gente se depara com essa discussão, né, pessoal?
a gente diz mesmo, esse aumento da remuneração das castas privilegiadas do serviço público, né? Então, os deputados, os senadores, os juízes, os membros do Ministério Público, os defensores, né, os delegados e tal, um aumento de remuneração numa época em que há uma carestia, há um estado emergencial, né? Isso seria moral? É uma questão que se coloca. E, no entanto, uma lei que estabelecesse o aumento, ela poderia ser tida como jurídica. Aí vocês podem questionar a moralidade. É o que se diz sempre. Não, isso aí é moral, isso aí é legal, mas não é moral. Certo? Eu vejo isso diariamente na rádio, esse tipo de discussão. Né? O que estão discutindo hoje no Congresso? Uma impunidade, ou melhor, uma imunidade parlamentar diferenciada, né? Para reforçar a liberdade de expressão ou não sujeitar os parlamentares a eventuais processos judiciais pelo que eles cometeram, ou pelo que eles falaram. Essa semana estava se defendendo no Congresso até a volta do nepotismo. Se houvesse uma lei, ou mesmo uma emenda à Constituição, que determinasse essa possibilidade de nomeação livre para a ocupação dos cargos públicos de qualquer pessoa, inclusive os parentes, então a gente estaria juridicizando essa prática, legalizando essa prática, mas a gente teria dificuldade, né, pessoal, de situar essa prática como algo moral, certo? Então, diante dessas dificuldades de encontrar moralidade em todos os preceitos jurídicos, é que a gente vai ver outras formulações. Por exemplo, a formulação que vê o círculo da moral, ela tem uma intersecção com o círculo do direito, né? É o que chamam de círculos secantes, porque uma parte do direito está dentro do reino da moral, uma parte da moral não está dentro do reino do direito, mas uma parte do direito também não está dentro do reino da moral, certo? E eu digo isso não apenas em relação às regras jurídicas imorais, mas às regras jurídicas amorais. Por exemplo, quando eu estabeleço o prazo para apelação em 15 dias, há um tratamento de moralidade em relação a esse prazo? Por que não 14? Por que não 16? Por que não 20? Por que não 10? Não é moral. Então, existem regras jurídicas que são amorais. Elas servem apenas para dar uma organização ao sistema, entende? Então, de fato, essa teoria de Jelinek, ela termina sendo minada por essas ressalvas, certo? E aí quem vai nos socorrer, e isso quem revelou foi o próprio autor, né, nesse evento, Robert Alex, que a gente está vendo aqui nessa foto, né? Eu tive o privilégio de assistir a palestra, eu vi de perto o professor Robert Alex, e Robert Alex ele desenvolveu a teoria da complementaridade. E como é que ela ocorre? Eu tenho o direito e eu, eventualmente, posso me valer da moral para uma correção de caminhos do próprio direito, né? Então, vamos supor, o direito está se mostrando absolutamente divergente do que a sociedade está esperando dele. Então, vem a moral e faz essa correção. Então, é uma intervenção pontual, específica, né? Destacada, mas que não é perene. Entende? Ela só é como se fosse o botão de pânico. Então, o direito está tudo errado, você aperta o botão, vem a moral salvar
e depois ela se incorpora ao direito e o direito vai continuar com suas pernas. Professor, no Brasil tem muito esse negócio de lei não pegar. Ah, tal lei nova não pegou. Eu Exato. acho que tem muito a ver com essa teoria da complementaridade. Parece ter a ver. Esse aspecto é mais a questão da eficácia, né? Por exemplo, a lei é promulgada e ela é tão pouco condizente com a nossa sociedade, com a nossa realidade, que ela termina não pegando. Mas, de fato, tem a ver com a teoria da complementaridade, porque, nesse caso, a moralidade vem dizer, olha, essa lei não tem o menor sentido. E aí ela é colocada no limbo da prática jurídica, certo? A moral pode entender ela como um costume ou como um bom costume? Tipo assim, a moral ela pode ser entendida simplesmente como costume, ou uma tradução para moral, ou ela é entendida como um bom costume, um bom comportamento. Etimologicamente, ela quer dizer costume, né? Seja bom ou mal. Mas é óbvio que quando a gente faz uma apreensão ética da moralidade, a gente sempre busca o bem, né? Então, quando a gente fala em teoria da ética, é claro que o que a gente visa é a construção de um bem, né? De algo que é bom, certo? Mas a moral pode se revelar muito funesta, né? Muito sombria, certo? Principalmente a moral individual ou a moral social? Qual a moral individual de um psicopata, né? É dizer, olha, eu vou fazer tudo que me favoreça. Ele não tem o menor remorso, pessoal. Ele age daquela maneira. Ele pode matar uma pessoa, mas é porque ela não quis satisfazer os meus interesses. Simples assim. Não tem remorso, não tem sentimento de culpa, né? Então, a moral individual dessa pessoa, ela é questionável. E quem vai questionar é justamente a ética. Certo? Tranquilo? Bem Tranquilo. Bom, aí agora a gente vai ver os aspectos que vão diferenciar as regras morais e as regras jurídicas, certo? O primeiro aspecto de distinção entre essas duas espécies normativas é de onde vem a imposição das regras pessoais, né? Na moral, essa imposição é própria. Então, autonomos, a norma, né, ela vem da própria pessoa. Eu imponho a obrigatoriedade dessa regra. Quando eu digo, olha, para mim, não é moral eu ser desrespeitoso com as pessoas. De onde é que vem a imposição dessas regras? De mim mesmo. Por isso que a moral é autônoma, autonômos, né? O direito não. O direito, eu até posso dizer que eu me imponho a regra, o dever de não matar uma outra pessoa. Mas a força dessa imposição não vem dessa minha vontade, não vem dessa minha imposição própria, mas de um sistema jurídico que impõe a partir da previsão de sanções a esse descumprimento. Olha, eu estou cumprindo a norma, beleza, que bom, mas, em última instância, essa norma é definida pelo legislador quando previu como crime o ato de matar alguém, certo? Por isso que é heteronomos, né? Então, a imposição dessa regra é de uma outra pessoa, certo? Tranquilo? No caso, por exemplo, da moral, há uma autoimposição dessas regras pessoais, enquanto que, para o direito, os deveres são impostos por terceiros. Seja legislador, seja o julgador, né, o juiz, certo? Tranquilo? Bem compreendido? Bom, e em relação ao cumprimento das regras sociais? Isso aqui é importante também. Na moral,
eu só posso dizer que eu estou agindo conforme essa moralidade se eu me comporto de acordo com o julgamento que acontece no âmbito do espírito, né? No âmbito da minha consciência, né? Então, a pergunta que eu faço a vocês é: quando eu vejo alguém na rua dando uma esmola, eu posso dizer de forma muito categórica que ela está agindo moralmente? O que vocês acham? Acho que sim. Acho que no caso, quem determinaria isso não seria ela mesma? Porque se é de acordo com a sua consciência, então quem determinaria isso seria o indivíduo que está dando a esmola. Exato. Mas haveria possibilidade desse indivíduo não estar agindo conforme o que pensa ser correto? Sim, ele poderia exigir, ameaçar, caso alguém não desse. Porque tem gente que realmente pede dinheiro e se você não ajuda, não dá, aí a pessoa fica agressiva. Ela fica agressiva. Então, por exemplo, nesse caso, ele não tá dando a esmola como uma maneira de satisfazer um bem que ele acha que está sendo realizado, mas está sendo coagido a não sofrer como forma de se ver livre de uma eventual violência, né? Isso. Professor? Oi, não. Professor, eu lembro de alguma teoria de Kant que ele fala sobre isso também, né? Que Exato. Ele pode dar a esmola mais para ele se sentir confortável do que para o cara se sair melhor, entendeu? Perfeito. Vejam o que a gente viu no ano passado, na eleição. Na eleição, todo mundo abraça o povo, né? Coloca a criança no colo e dá um lanche e distribui dinheiro, né? Os candidatos, obviamente. Então, a pessoa, às vezes, pode dar uma esmola para tirar uma foto para colocar no Instagram. Olha como eu estou sendo bondoso com as pessoas, né? Ou então porque você está a fim de construir uma imagem, né? Por exemplo, para desfazer 99,17% de rejeição no Big Brother. Então, começa a fazer campanhas sociais, participando, obviamente registrando tudo isso nas redes sociais. E aí, essa pessoa, ela está agindo não pelo simples fato de realizar o bem, mas às vezes ela até está sendo contrariada. Ela não acha nem correto dar esmola, mas ela está dando para parecer bem na fita, né? Então, vejam, esse não é um aspecto moral, essa não é uma conduta moral, porque para ser moral tem que haver adesão do espírito ao conteúdo da regra. Aí eu pergunto a vocês, hoje começou a disponibilização do programa do imposto de renda, né? Se eu pagar o imposto de renda xingando, né, internamente, até a última geração de todos os políticos que instituem esse imposto, que nada fizeram para reduzir as alíquotas ou para fazer uma atualização dos patamares de renda, e eu pago o imposto, eu estou contrariando a juridicidade desse ato? Não. Não. Porque para o direito interessa apenas o seu cumprimento, independentemente de você aderir àquela norma, né? Eu posso até ter muita vontade de matar alguém, mas quando eu não mato, eu estou cumprindo o direito. Entende? E a moralidade não. Se eu já tenho essa vontade de matar alguém e só não mato porque eu tenho medo de ser preso, a moralidade está sendo atingida aí. Você não está sendo moral, né? Porque a vontade de matar está presente. E você não deveria ter sequer a vontade de matar, né? É cada vontade de gastar o réu primário, às vezes. Exatamente. Exatamente. Então, vejam que no direito, eu não tenho essa necessidade de adesão do espírito ao conteúdo da regra. O que garante efetivamente o cumprimento
das regras jurídicas, das normas jurídicas, é a coercibilidade. É a possibilidade de aplicação forçada da sanção. No momento em que eu cumpro determinada obrigação jurídica, independentemente de o meu espírito estar queimando, estar querendo demonstrar a raiva, a indignação, se eu cumprir a regra, eu estou sendo conforme a lei. Eu estou me portando conforme a lei. Certo? Bem entendido? Sim, professor. Professor, bom, pois não. E no caso da moral, isso vai estar subjugado à subjetividade do que está subentendido. Isso, exatamente. Isso quando a gente está falando da moral individual, né? Bem colocado. A moral individual é assim. Certo. Então, cada um é que vai fazer essa avaliação. Certo? E aí, para concluir, pessoal, a gente tem o fundamento do cumprimento do direito. Miguel Reale, que aparece aqui, né, nessa foto, esse senhorzinho, ele diz que o que caracteriza verdadeiramente o direito diante da moral é a sua bilateralidade atributiva. E o que é que ele quer dizer com isso? Reale diz que a moral, assim como o direito, são bilaterais. Então, eu não tenho, por exemplo, eu tenho a previsão de uma relação com outra pessoa, né? Então, por exemplo, é diferente da religião. A religião, a minha relação é com Deus, então não é do mesmo patamar, certo? Mas moral e direito são bilaterais. Mas a atributividade, ela é específica do direito. O que é que vem a ser atributividade, pessoal? Quando eu falo em bilateralidade ou intersubjetividade, até numa compreensão diversa da intersubjetividade de que Harari fala, eu pressuponho a relação entre duas ou mais pessoas. É isso que Reale considera bilateralidade, certo? Mas, quando eu menciono a atributividade, eu faço uma relação de prestações e contraprestações recíprocas que são representadas pela noção de exigibilidade e garantia. E aí eu vou explicar melhor para vocês. Vejam como é que Reale define aqui a bilateralidade atributiva. Proporção intersubjetiva, bilateralidade, em função da qual os sujeitos de uma relação ficam autorizados a pretender, exigir ou a fazer garantidamente algo. Atributividade. Quando ele fala em garantia, ele está se referindo à atributividade. Então, vamos lá. Eu estou aqui passando pela rua, alguém me pede uma esmola. Dê uma esmolinha, pelo amor de Deus. Né? Em Portugal, eu estava no metrô, e aí o pedinte até tem uma expressão muito curiosa, que era assim: tenha vontade de auxiliar-me, tenha vontade de auxiliar-me. Então, assim, você pode nem ajudar, mas você tem que ter a vontade de auxiliar aquela pessoa. Eu achei interessante essa construção, né? Vamos lá. Quando eu dou uma esmola a determinada pessoa, eu posso esperar, né, dizer, poxa, então ela vai ser grata a mim, ela vai me olhar, muito obrigado, né? E o que é que eu recebi em troca? Isso é uma mixaria, não dá para nada, joga no chão. Aí você diz, poxa, isso é um absurdo, rapaz. Eu dei com a maior vontade todo o dinheiro que eu tinha, eu só tinha uma moeda de 10 centavos e dei àquela pessoa, e aquela pessoa menosprezou essa minha boa vontade, né? Então, isso é um absurdo, ela não teve a gratidão. Mas há alguma garantia de você ser correspondido naquela sua expectativa de contraprestação quando eu estou falando de uma relação de moralidade? Definitivamente não. Né? Você não tem essa garantia. No direito, você tem. Pelo menos você deveria ter essa garantia. Quando eu pago o imposto de renda, de acordo com as regras estabelecidas no ordenamento jurídico, qual a garantia que eu quero ter? De que eu não vou ser
não vou receber uma cobrança do leão, né, do fisco. Estou quite, então eu posso desenvolver todas as minhas funções de cidadão, não vou ser cobrado pelo Estado, não vou ser impedido de exercer algum direito em razão dessa dívida, certo? E essa garantia é própria da atributividade, porque no direito, as pessoas, essa proporção, ela fixa uma relação de prestações e contraprestações equivalentes, né? Então, há uma reciprocidade, né? Então, você, por exemplo, o comprador e o vendedor. O comprador de uma casa, ele dá o dinheiro e recebe o título de propriedade daquela casa. O vendedor recebe o dinheiro e dá o título de propriedade daquela casa. Há uma relação, portanto, de prestação e contraprestação em que há uma reciprocidade. Há um autorizamento de que essas prestações e contraprestações se equivalem, certo? Isso é específico do direito, só acontece com o direito. Não acontece com a moral, não acontece com o costume, né? Então, por exemplo, você não tem uma garantia, quando você entra no restaurante chique, não existe uma garantia de que você vai ser punido porque não está usando um talher específico para comer peixes brancos, né? Mas, claro que o garçom vai olhar de forma enviesada, o seu vizinho pode olhar de uma forma enviesada, mas a garantia não existe. No direito, essa garantia existe, ou pelo menos deveria existir, certo? Tampouco na religião existe essa garantia. Então, eu não posso dizer, olha Deus, estou aqui, né, conversando com o Senhor, eu fui um bom rapaz, né, durante todo esse ano, e eu estou esperando aí uma recompensa e até agora nada, Deus. Eu peguei até a Covid, isso é um absurdo. Está havendo aqui alguma coisa errada. Você me deu o que eu espero, que assim a gente continua numa boa relação. Obviamente não existe essa garantia, certo? A recompensa é você estar vivo, assinado Deus. Exatamente. Recompensa, e assim, a gente tem missões que quem crê, né, quem crê em Deus, a gente costuma dizer, né, Deus tem um tempo que a gente às vezes não compreende, né, tudo no tempo de Deus. A gente às vezes tem pressa para realizar determinado objetivo na vida, ou para trilhar um caminho, quando na verdade está desenhado, ou a vontade de Deus é de que a gente rume por outro lado, né? O Espiritismo mesmo enxerga a ideia de missão espiritual. Você encarna e você faz a opção, ainda como espírito, de que vai levar uma vida mais, vamos dizer assim, mais penosa, para que você possa evoluir espiritualmente, certo? Então, a gente às vezes não compreende essas missões, certo? E aí são os elementos a que eu me referi, né? A bilateralidade ou intersubjetividade, a objetividade, que é a vedação do arbítrio. Então, quando eu estou na relação de compra e venda, eu não posso dizer simplesmente, olha, você vai me pagar 100 mil, porque essa casa vale 100 mil. Mas, não, mas eu não tenho 100 mil. Não, você vai me pagar. Eu estou mandando aqui. Se você não me pagar, você vai morrer, né? Então, não há possibilidade de um arbítrio de uma só dessas partes que estão contratando o determinado objeto contratual, certo? E a atributividade está relacionada justamente a essa exigibilidade ou garantia próprias da coercibilidade, certo? Tranquilo, pessoal? Sim. Alguma dúvida? E aí vamos só para concluir, falar sobre esse texto, né? Esse texto bem curtinho, 2 páginas aí, tirados do livro de Paulo Ferreira da Cunha, o livro Filosofia Jurídica Prática. Um livro esse cara é o amigo de Kant, né? Porque ele escreve assim parecido. Como é? Não entendi. Ele é amigo de Kant, né? Ele gosta. mas assim, ele coloca umas coisas que eu tive que sublinhar.
quando diz assim, ó, para além do evidentemente, consensualmente, ou quase assim considerado imoral, há diversos males. Vivemos nesse século XXI entre amoralismos chocantes, solidários de nihilismos, relativismos e afins dissolutores todos de um lado. E do outro, rígidos e ameaçadores, perfilam-se fundamentalismos e dogmatismos retrógrados que chegam mesmo a negar, ora displicente, ora fanaticamente, as aquisições da ciência. Veja-se o criacionismo. Ele falou de criacionismo, pessoal. Numa época em que ele jamais imaginaria que até as propriedades do nosso planeta seriam questionadas. Porque se ele fala mal do criacionismo, imagine o terraplanismo, né? Estava prevendo, estava prevendo. Pois é. O que a gente destaca aí? Que a nossa época é muito complexa, né? Então, a gente tem, de um lado, uma negação de qualquer moralidade, né? E, de outro, um apego a uma moralidade viciante e dogmática que não permite a gente instaurar o diálogo, certo? A campanha da fraternidade da Igreja Católica esse ano, ela é em volta do diálogo. E eu vi várias pessoas falando mal da campanha da fraternidade. É uma coisa interessante, né? Ou seja, a gente está tão mal acostumado a dialogar diante desse maniqueísmo que a gente está vivendo ideológico, né? Então, ou você é de um lado ou do outro, você não pode concordar. Se você discordar de mim, então é porque você é isso, é aquilo, né? Da cor A, da cor B. Então, a gente está vivendo esse tempo em que é o que Paulo Ferreira da Cunha fala, é um totalitarismo do corpo. Então, a gente vive uma época em que você tem que abraçar um moralismo exacerbado ou uma absoluta ausência de controle de moralidade, certo? Então, isso é preocupante. O que é que vocês podem observar ou questionar desse texto, pessoal? O que é que vocês acharam aí? Professor, rapidinho, só falando disso que o senhor comentou da campanha da fraternidade, né? Eu ia falar justamente sobre isso, que quando eu li a parte de totalitarismo moral, ele fala justamente que vai querendo diminuir a existência de outro, né? Quando você tem uma crença, você acaba querendo diminuir a existência de outra. E aí, essa parte da campanha me veio muito na cabeça, porque eu lembro que quando divulgaram qual era o tema da campanha, falaram dessa questão do diálogo e tal, e falaram também que ia ter essa ligação com outras religiões. E eu lembro que eu estudei em uma escola religiosa, né? Então a gente tinha esse contato direto, e lá teve uma campanha que era falando justamente desse sincretismo religioso. E a gente estudava sobre isso. E na época que teve esse debate, não era uma coisa que era negligenciado ou que era tido como absurdo, como está acontecendo agora. Então, para ver que o mesmo assunto, em épocas diferentes, eles podem ser tratados de formas completamente distintas, que é justamente o que está acontecendo agora. As pessoas que estão criticando, muitas dessas foram pessoas que bateram palma, provavelmente, em campanhas passadas, que só queriam falar a mesma coisa, entendeu? Então, me veio muito forte isso na mente quando o senhor falou da campanha e quando eu li a parte de totalitarismo. Com certeza. Inclusive, as religiões, né, elas estão sendo usadas, em alguma medida, até para motivar essa segregação, né? Então, assim, as religiões cristãs, o Papa é tido como comunista, porque simplesmente ele ele interpreta a conduta que é narrada no Evangelho de Jesus como aquele que não se apega a grandes templos, não se apega ao capital, ao dinheiro, né? Prega
um humanismo, prega vamos dizer assim, uma compreensão do diferente, né? Porque há religiões ou há pensamentos segregacionistas que dizem, o que não é da minha religião tem que ser extirpado, é tido como imoral, é tido como absurdo, é tido como inaceitável, né? E até fora, né, professor, das religiões, assim, eu vejo muito com o movimento LGBT, na verdade, porque a questão do preconceito contra LGBTs, e aí tem gente que quer exterminar. Poxa, se você é uma mulher e não gosta de mulher, não namora uma mulher. Se você é uma pessoa cis, porque você vai se incomodar com uma pessoa trans? É tanto que as pessoas trans sofrem crimes de ódio, né? Não é simplesmente matar, é ridicularizar, esquartejar, arrancar os órgãos genitais, colocar a boca, crimes muito violentos. Sei lá, é uma coisa pública, assim, parece uma exposição, um circo. E Laura comentou... desculpa, professor. Não, Maria, pode dizer. Laura comentou isso, e eu lembro muito, eu estava refletindo justamente sobre isso, do caso do arcebispo Natalino, né, que a ação dele foi considerada homofóbica, e as pessoas que criticaram essa atitude dele eram as mesmas pessoas que estavam criticando quando o Papa defendeu a união civil dos homossexuais. Então, assim, exatamente. Até que ponto vai o moralismo das pessoas que se dizem cristãs, entendeu? Exatamente. Até que ponto existe cristianismo na atitude dessas pessoas, né? Acho interessante esse cancelamento, né? É outra discussão interessante que a gente pode ver. Como a gente está sujeito aos julgamentos, né, pessoal? Até agora eu não tive nenhum tipo de problema com essas aulas que são gravadas e disponibilizadas ao público no YouTube. Ninguém fez algum meme comigo. E olha que tem um vídeo meu, no início da pandemia, há um ano, um dos primeiros vídeos, eu estava dando aula lá em casa e apareceu uma barata. E aí eu levantei para matar a barata. Então, assim, foi uma situação cômica, né? Daqueles tempos. Mas eu não devia nem ter falado. Mas eu ainda não tive um meme assim dizendo, olha, professor comunista, ou professor bolsonarista, ou qualquer coisa desse gênero, né? Porque a gente está sujeito a isso. Quando a gente se expõe, a gente expõe nosso ponto de vista, até a nossa liberdade de discussão. Eu não jamais tive a intenção de colocar para vocês uma verdade como aquela reinante. Eu sempre gosto de fazer pensar, porque vocês já são capazes, quando vocês ingressam no ensino superior, vocês já são capazes de produzir pensamento, né? Vocês não apenas estão aqui naquela fase de reprodução. E vejam que eu acho interessante, o meu filho de 6 anos, ele está agora na alfabetização, né, no primeiro ano do ensino fundamental, João. E é interessante que há uma preocupação da escola em fazer com que eles pensem. E quando na alfabetização ele diz, não vai dizer ao filho assim, B com A, né? O ba é B com A. Não, você fala assim, ba. Aí eles colocam lá do jeito que compreendem. Às vezes vão dizer, estão no nível pré-silábico ou no nível silábico, colocam só as vogais, então, mas do jeito deles, do jeito que eles compreendem. Essa construção tem que ser deles. Eles não podem apenas reproduzir. É a mesma coisa que a gente fala para vocês aqui, pessoal. O que a proposta do professor de ensino superior é deixar essa cabecinha de vocês maluca, né? Assim, resignada e curiosa e querendo até contrastar com o posicionamento que o professor eventualmente coloca aqui para vocês, né? Tá conseguindo, né, Laura? Ótimo, esse é o nosso objetivo, né? Porque a gente é meio maluco também, então é bom que a gente seja maluco de uma forma até agora mais globalizada. Eu estou que é retributividade do direito. No finalzinho, se o senhor puder. Sim, atributividade? Não, retributividade, né? Tipo, direito retributivo, eu acho que era isso. Eu acho que foi na outra aula que o senhor estava falando, era sobre criminologia e criminalística, aí um era focado na parte retributiva. Sim, tá certo.
e o outro mais na preventiva, né? Sim. Aí a Mas acho que retributiva... não era uma distinção entre criminalística e criminologia, não. Não, era tipo umas bases. Deixa eu procurar e depois eu pergunto. Quando você fala sobre criminologia, você diz que como uma criminologia vê como fato, ela tem uma visão mais, esqueci a palavrinha, acima da retributiva. Exatamente. Aí há que uma intenção informativa, né, de esclarecimento e não de retributividade, que é própria do direito, né? A criminologia vai estudar o crime, né, nas suas várias facetas, mas sem ter a pretensão de definir a sanção para aquele fato. Certo? Apesar de as suas informações, os seus conhecimentos também serem úteis para a definição dessa retribuição. Certo? Mas eu falava do texto. Sim, mais alguma coisa do texto que vocês querem sublinhar? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês não compreenderam? Professor, do texto não, mas eu fiquei com uma questão assim, com relação à teoria da complementariedade Sim. entre direito e moral, né? Sim. Que coloca a moral como um ponto de correção do direito. Mas Sim. aí eu queria saber, assim, em que aspecto, objetivamente, como isso deve ser feito, como isso pode ser feito. Assim, quem cabe fazer isso? Se o juiz, no julgamento dos casos objetivos, pode fazer isso ou é uma atribuição exclusiva? Boa pergunta, César. Vou dar um exemplo concreto que talvez ajude a gente a compreender, vocês compreenderem. O direito civil, ele não assistia às pessoas que viviam em união estável. Porque o Código Civil é da segunda década do século XX, então, assim, obviamente ali era a família tradicional brasileira, né? A mulher bela recatada do lar, a mulher que precisava da autorização do marido até para trabalhar, né? Então, obviamente, se não fosse uma união chancelada pelo casamento, né, aquela instituição solene, né, sacra, eu não poderia falar em família, certo? Mas as pessoas viviam juntas. Nem todas as pessoas casavam. E quando uma delas morria, a que sobrevivia, às vezes se via em maus bocados, porque não tinha o papel que definia os direitos de sucessão, o direito de meação, os direitos a alimentos, né? Sequer os filhs tinham reconhecimento do Estado, eram tidos como filhos bastardos, ou filhos não oficializados dentro do ambiente familiar. Isso era a lei que estabelecia. E como é que houve uma adequação dessa lei? De acordo com a teoria de complementariedade de Alex, o que é que acontece? A moral foi dizendo, é um absurdo eu ter duas pessoas que elas vivem como marido e mulher, né? Naquela época só marido e mulher, hoje marido e marido, mulher e mulher, né? Eu vejo duas pessoas como marido e mulher. Elas constituíram família. Elas têm dever de fidelidade bem respeitado. Elas vivem sob o mesmo teto, né? Elas constituem família. Como é que eu vou distinguir esse grupamento humano daquele que a lei chama de família? Não tem razão de ser. Eu tenho que dar direitos a essas pessoas, certo? E aí a moralidade vai intervir para dizer, olha, vamos resgatar o direito está antiquado demais. Não vamos esperar nem outra lei chegar, não. Vamos intervir. Então, no âmbito previdenciário, começou a haver o reconhecimento de direitos previdenciários na jurisprudência, né, nos julgados dos tribunais, para esses companheiros sobreviventes. Aí depois veio o direito a alimentos, certo? Reconhecido no âmbito dos juízes de família, né? Aí, finalmente, houve modificação da lei. A lei que previa expressamente esses direitos previdenciários depois dos direitos dos alimentos. Vejam, então, que o direito, o texto normativo, pelo menos, ele teve que ser socorrido
dessa modificação social, dessa mudança na moralidade. Entende? Então, é nesse sentido que Alex defende essa relação entre direito e moral. Certo? Melhorou? Sim, professor, obrigado. Foi, Marcelo. Bom, alguma outra dúvida, pessoal? Para mim tá Então, tranquilo. Então, todos vão vestir as suas camisetas de times, né? Fazer as suas torcidas. Todos os jogos acontecem no mesmo horário, né, hoje, e que a sorte socorra os que realmente são merecedores dela. Professor, não assistir jogo não, vou estudar pra bichara, que o bicho é complicado. Não vou assistir jogo não, vou estudar pra bichara de direito internacional. Boa sorte. Valeu. Com ele não tem molezinha como introdução, não. O negócio é pesado. Pessoal, eu vou interromper aqui.